Mas, ô, Ney, você comentou, cara, em relação ao seu período de trabalho ali, né? Que você pensou em fazer depois a formação de engenharia e tal, você sonhava, só que você não conseguiu. Mas como foi essa transição sua como pedreiro pro mercado digital? Tipo, você começou a ter resultado e quando teve resultado já saiu logo ou continuou um tempo ali conciliando a vida de pedreiro e também a vida no mercado digital? Como que foi esse processo de transição? Então, eu tava disposto, né, a me dedicar pelo menos eu tava disposto a me dedicar 2 anos ali, né, entre Aham, digital, né, e pedreiro, até conseguir alcançar o que eu ganhava como pedreiro. aham. Eu queria ficar até Que era 3 mil. 3 mil por mês, né. Porém, eu consegui, né, alcançar esses bem mais de 3 mil em praticamente 4 meses ali. Nossa. Então, entendeu? Tipo assim, que eu acertei o produto. Sim. Que eu testei, né, tipo, alguns produtos lá, acertei um, né, e esse produto me gerou, né, durante 7 meses, né, um produto, mais de praticamente 7 mil por mês com produto. Nossa. E com mais produtos ali, né, obviamente, né, em dezembro já tinha alguns produtos vendendo já, e quando eu alcancei mais de 10K no mês. Então, praticamente, comecei em setembro a aplicar o Google Ads ali, né, como Aham. afiliado. Em dezembro, né, de setembro até dezembro, alcancei os meus 10 mil no mês. Naquele mês foi Pô. 7 mil de lucro, praticamente, né? Aham. 23, faltou mais uns 10 7 mil mil de lucro? de lucro naquele mês lá, né? Foi Mês o de dobro que você dezembro. ganhava como pedreiro, né, cara? Isso, foi o dobro. Foi praticamente em 4 meses ali. Eu conciliando, os dois ali, né? Cara, e você investia quantas horas por dia no teu negócio? Praticamente no meu negócio ali, né? Eu chegava em casa cerca das 6 horas da tarde. Ia tomar meu banho lá, né? Aham. Depois, o que eu ia fazer? Antes de tomar o banho ali, ligar o computador, que era um computadorzinho bem ruim, bem Aham. lentão, sabe? Demorava mais ou menos uns 30 minutos só pra aquecer e ligar a tela. Caramba, velho. Quando eu tava aquecendo ali, né? Ia tomar meu banho lá. Aham. Chegava do banho lá e depois o computador tava já ligado já, né? Sim. Mas depois eu ficava praticamente, muitas vezes, das 8 da noite, ia ficar até 3 da manhã, alguns dias ali. Caramba. Né? Assim, o tempo que eu tinha era aquele, né? Uhum. Eu sei, de dia, obviamente, na obra lá, eu mentalizava através de áudios, né? Sim. De YouTube, né? De curso, depois eu comprei, obviamente, treinamentos ali, né? Sim. Aí depois estudando, eu comecei realmente, né? Então, no trabalho ali, né? Durante o dia, eu ouvia, né? Aulas ali, né? Chegava em casa depois e colocar em prática ali. Então, praticamente das 8 da noite até meia-noite, algumas vezes até as 3 da manhã. Show. Então, esse processo aí durou praticamente, né? 4 meses, né? Pra seguir alcançar, né? O que eu queria alcançar, que era pelo menos 6 mil no mês, né? Sim. Bem mais que isso. Porém, eu tava disposto a ficar até 2 anos, né? Eu achava que era isso, né? 2 anos. E pode acontecer em 2 anos. Exato. Pode ser 2 anos. Cara, porém... isso é muito interessante, essa questão de prazo, né? O pessoal normalmente, hoje eu vejo, e não dá pra culpar o iniciante por conta disso. Então, o cara, às vezes, ele começa um negócio digital e ele já olha e fala assim, pô, eu preciso, em 3 meses, estar fazendo 10 mil por mês, cara. Em 3 meses eu preciso ter um resultado já X, porque eu vejo que muita gente tem e tal. Só que isso gera uma ansiedade absurda, né, cara? Tipo, isso te coloca uma pressão que você não tá pronto pra ter. Porque uma coisa é você ser um cara que já é empreendedor, já tá empreendendo, você sabe dos riscos que você vai ter, em que você pode fazer 10 mil no mês, no outro você não pode fazer os 10 mil, né? E você já sabe dos riscos, você fala, cara, tá tudo bem, eu posso me colocar sob pressão. Agora o cara que tá na CLT, que ele tá acostumado a chegar uma hora, fazer as coisas que ele tem que fazer, depois ir embora, e fazer isso o mês inteiro pra ganhar o salário dele, quando ele se coloca sob pressão, tipo assim, mano, em 3 meses eu tenho que fazer um negócio, só que assim, não tem ninguém pra me pressionar, tipo assim... Eu não tenho horário, eu não tenho nenhum patrão, é eu que tenho que fazer mesmo. Você coloca uma pressão gigante sobre você e você acaba se travando. Quando você coloca um prazo assim muito mais factível, como por exemplo, pô, em 2 anos eu quero estar fazendo o que eu faço como pedreiro, velho, isso te dá uma paz gigantesca. Só que a questão é que, e é uma frase que eu ouço de muitos empresários gigantes do mercado digital e fora também, que é quando você pensa muito no longo prazo, você tem mais resultado no curto prazo. Então, quando você pensa muito, tipo assim, cara, em 2 anos eu quero estar com tal resultado, você intensifica muito agora, porque você sabe que, assim, os 2 anos é só o prazo máximo, mas tem que fazer o quanto antes. Você sabe que você tem que fazer o quanto antes, você não pode esperar tanto. Mas a questão é colocar um prazo mais longo, né? Ele te dá menos ansiedade e você consegue, e se você tem autorresponsabilidade também, você consegue fazer o que é preciso para você. Você concorda com isso também ou não? Com certeza, né? Se eu tivesse, por exemplo, né, pressionado a ter resultados em 4 meses, igual eu tive, Aham. eu talvez não conseguiria, porque eu ia ficar ansioso, Sim. ia subir produto aleatoriamente ali, né? Sem, obviamente, usar nenhuma técnica Às vezes ali. até querer abandonar o trabalho, né? Isso, Tipo, tem bom trabalho, já de cara, a gente, sim, tem pessoas que fazem isso, dá certo ali, Sim. porém, você não pode contar com a sorte ali, né? Só que o problema é que a gente conhece só os casos que deu certo, né? Pois é, isso deu errado. Isso que deu errado, ninguém sabe, né? Entendeu? Pode dar certo, você pode, né, abandonar tudo ali, né? E dar certo, porém a chance é Pois bem é. baixa ali. Geralmente, né? A média é o quê? É de 3 meses a 1 ano pra começar a ter resultados ali. Porém, Exato. pode demorar 2 anos, pode demorar. Só, cara, é incrível que hoje, assim, a média do pessoal hoje tem resultado muito mais rápido. Bem mais rápido. Muito mais rápido. Pela quantidade de informação, até pela IA, pela quantidade de treinamentos, mentores que tem hoje, é muito mais rápido. Só que colocar uma pressão gigante sobre você é quase que pedir para dar errado, né, cara? Com Porque certeza. realmente eu acredito que é mais essa questão. A mentalidade da pessoa que começa e quer a CLT, ela não tá pronta para ter uma pressão forte assim, sobre ela. De ela ter que fazer o negócio quanto antes. Ainda mais quando o cara, pô,
às vezes o cara sai do trabalho e fica só com o seguro-desemprego, como aconteceu com o Thiago. Pô, o cara tem um dinheiro ali que ele não sabe se vai continuar daqui 4 meses, pô. E não vai continuar, na verdade, o seguro-desemprego acaba, ele não sabe se ele vai ter resultado nesse tempo. E aí o cara começa a fazer um monte de coisa. Só pra dar pra fim didático aqui, eu lembro que quando eu tava na CLT também, eu lembro que teve um dia, cara, que eu fiquei por conta do Covid em casa. E aquele dia eu comecei a fazer tudo que era estratégia possível. Assim, comecei a fazer review no Medium, coisas aleatórias, na época do meu negócio como afiliado, que eu também focava muito nisso. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo, velho? Tipo assim, que ansiedade gigante só pra ter resultado rápido, sabe? Você acaba pensando demais no curto prazo e isso te influencia muito negativamente. Quando você pensa mais no longo prazo, tem mais resultado no curto prazo. Né? Isso é interessante. Mas aí você começou, então, ali com 4 meses já fazer o resultado que você fazia como pedreiro. Do dobro, na verdade, né? 7 mil de lucro. Isso. Caramba, velho. Aí, quando, então eu tava disposto a ficar até mais tempo ali, né? Porque eu tava, né, querendo focar até 2 anos ali, né? Então eu consegui resultado ali bem menos, bem rápido, mais rápido ali, né? Em dezembro, 4 meses, alcancei mais de 7 mil de lucro ali, né? Em dezembro. Porém, o que fez eu realmente, né? Começar logo a abandonar a obra ali, né? E focar só no digital. Né? Obviamente, eu acordei um dia lá, era 6h30 da manhã. O último dia que eu trabalhei, né? Eu trabalhei não, eu ia trabalhar, mas não fui, né? Sim. Acordei, tava meio que chovendo ali, chuviscando ali, né? Olhei na conta Hotmart lá, praticamente mais de 7 mil de lucro, né? Naquele mês lá, falei, cara, eu vou trabalhar hoje não, pra que eu vou fazer isso? Já é burrice já, né? Tipo assim, quando não tem resultado, você tem que ficar ali até conseguir ter aquele... Você não tem esse direito, né? Você não tem esse direito. Tem direito, você tem que ficar lá, conciliar os dois ali, né? Nem durar 1 ano, ou 2 anos, ou 5 meses, não importa, né? O que importa, você tem que ter uma meta ali. Alcançou aquela meta, aí sim você foca 100% no empreendedorismo ali, né? Então, né, em dezembro, quando eu bati 7 mil de lucro, aí foi quando, né? De um dia qualquer desse, eu acordei pra trabalhar, e depois realmente eu falei, rapaz, não vou trabalhar hoje não, tá chuviscando já mesmo, ali é meu patrão. Da obra, falou, rapaz, vou demitir meu patrão hoje. Liguei pra ele às 6h30 da manhã, acordei lá, falei, patrão, seguinte, pessoal, eu fiz esse mês, eu bati mais 10 mil na internet, assim, foi faturamento, né, mais 7 mil de lucro ali, né, bati 10 mil na internet, eu vou trabalhar mais não, não pode arrumar pedreiro ali, falei, não, mas você vai em cima da hora, das contas, isso não vai dar certo não, isso na internet. Tem que avisar com antecedência. Não existe, você vai ver, você pode até ganhar desse mês, mas não vai ganhar mais nada, e depois você vai bater minhas portas no novo guia, eu falei, não, patrão, essa é mesmo, eu vou focar agora só nesse mercado aqui, agora, não vou trabalhar mais não. Depois nunca mais trabalho de pedreiro. Interessante, né, cara? Você falou dessa questão que o seu patrão falou, né? E eu creio que uma das coisas que mais atrapalha o pessoal, e você pode dar sua opinião sobre isso, peço que você dê, é que às vezes o pessoal depende muito da aprovação do outro para tomar uma decisão. Então, às vezes, a pessoa ela depende da aprovação do patrão para tomar a decisão de sair do emprego. Então, ela começou um negócio digital ou ela tá fazendo qualquer coisa que ela fala, cara, isso que eu quero fazer, eu vou apostar nisso, apostar no sentido assim, de vou dedicar tudo que eu posso nisso. E aí você precisa da aprovação de alguém pra tomar decisão. Então, tipo assim, não, eu não quero abandonar o meu patrão. Só que, cara, você tá dependendo de aprovação dele. Você vê ele como uma autoridade e você não tem coragem de confrontá-lo. Né? Então, a necessidade, tipo assim, nossa... E essa é a questão, né? O cara tem essa crença de que, tipo, velho, a internet não funciona. Você vai perder o seu tempo. Você vai... mês que vem você vai voltar aqui de novo. Porque ele tem crença em relação a isso. Né? A crença dele é que, tipo assim, velho, o que funciona é o que eu faço, eu tenho que trabalhar mesmo. Se eu não me matar de trabalhar o dia inteiro, eu não consigo ganhar dinheiro e eu não posso ganhar dinheiro, né? Porque a única forma de ganhar dinheiro é eu fazendo um esforço absurdo. Né? O que você acha em relação a isso, cara? Necessidade de aprovação com, às vezes, do patrão, dependendo do patrão aprovar ou dos seus pais aprovar pra você fazer alguma coisa. Como que você lidou com isso também? Desde o início ali, né? Sempre teve esse problema, é normal, né? Porque realmente a pessoa só acredita, né? No resultado, como vê de perto ali o resultado, né? Por exemplo, no início lá, né? No início, minha esposa não me apoiava no início. Hoje, graças a Deus, é a maior apoiadora minha lá, né? Sim. Ajuda bastante no mercado, no digital ali. Porém, no início lá, obviamente, né? Nem eu no início, quando a primeira anúncio que eu vi, não acreditava. Sim. Né, digital, eu acreditava que era uma pirâmide. Normal, né, cara? Normal, né? Então, no início eu tentei, né? Obviamente, né? Fazer minha esposa acreditar no mercado digital. Antes eu começar a ter resultados ali, né? Ela não acreditou, obviamente. No início lá, né? Sim. Até porque não tinha resultado. Assim, isso aí é coisa, isso é pirâmide, isso não existe. Sim. Né? Não tem como ganhar dinheiro, né? Achar que era essas coisas, né? Que tem coisa errada na internet, né? Pirâmide, essas coisas tipo ali. Sim. Foi quando eu comecei o seguinte, vamos falar mais o meu objetivo que mais, né? Porque senão, né? A pessoa vai pensar que eu tô ficando doido aqui, né? Então começar agora, né? Estudar praticamente escondido ali, né? Vai ficar quieto. Ficar quieto, né? Meu cantinho ali, né? Agora tá fazendo o quê? Tô jogando aqui. Sim. Tô tranquilo aqui. Tô descansando um pouco. Né? De jeito que, de repente, esse processo foi ali, né? Até eu começar
começar a fazer resultados, né? Aham. Depois, né? Obviamente com provas ali já, né? Que funciona. Graças a Deus começou a me apoiar minha esposa e minha família Sim. toda ali, né? Então, graças a Deus, hoje em dia, meu maior apoiador. Então, é normal as pessoas, né? Querer, né? Preservar, né? Te preservar. Porque a pessoa tá acostumada com o mercado convencional. Qualquer Exato. pessoa hoje, não só seu patrão, mas sua família também, tá acostumada com o convencional. Quer trabalhar, ganhar seu salário, né? Se formar na boa faculdade, pra depois Sim. conseguir. Aham. Toda pessoa que é a pessoa de classe baixa ali, né? Sonha em algum dia formar pra ter um salário ali. Então, esse é o normal, né? A pessoa conseguir realmente enriquecer, né? Exato, cara. Cara, e não dá pra depender da aprovação de ninguém pra você começar um negócio na internet, ou qualquer negócio tradicional, físico que seja, porque as pessoas não têm essa perspectiva, entende? Tipo assim, ó, se eu tô conversando com 3 empreendedores também, pô, se eu falar pra eles que eu vou abrir um negócio, eles vão falar pra você, cara, vai com tudo, ó, toma cuidado com isso aqui você pode evitar de custo, o cara vai estar te dar conselhos. Agora, quando você chega na roda da CLT e você fala, galera, eu vou começar um negócio, pô, velho, a referência do pessoal é outra. Então, se depender deles olharem pra você e falar assim, não, cara, é isso aí mesmo, vai lá com tudo, faz o seu negócio, tipo, não tem como, sabe? Se depender do que eles vão dizer em relação a isso, se você não confrontar esse pensamento, você vai continuar sempre na mesma, né? Porque realmente eles não vão te aprovar porque na referência deles isso nem existe, nem funciona. Só que depois que começa a funcionar, as pessoas olham em outra perspectiva, né? Elas têm outra. Com certeza. Eu parei de ouvir, né? Conceito de pessoas, não conhecia o digital ali, né? Aham. Eu passei já a querer enturmar mais pessoas que tinham mais resultados que eu. Mudou seu Resultado. ambiente, né? Isso, mudou todo o ambiente ali. Então, praticamente, quando eu comecei, né, a realmente ignorar quem não acreditava, né? E comecei a acreditar só em mim, né? Que eu sou o único responsável para ter resultado, é eu Sim. mesmo. Então, eu parei de falar o que eu fazia, né? E passei a focar 100% no mercado digital. Muito Comecei a ter interessante, resultados. Aí, sim, depois, eu tava nos resultados ali, né? Aí comecei depois, obviamente, né? A falar o que eu fazia. Mas depois que eu tava faturando já mais de 20 mil por mês na internet, que ninguém sabia o que eu fazia, né? O pessoal viu já em casa lá, falei, como é que esse cara comprou mudou de carro, né? Sendo que o cara era pedreiro, faz tempo que não vai trabalhar. O que o cara tá fazendo em casa inteira? Aham. Exato, cara. Cara, é muito interessante isso, mas pegando isso que você comentou, eu acho que a gente poderia dar de lição, talvez, pra gente refletir, a ideia de, cara, crescer em silêncio. Né? Porque quando você começa a falar demais sobre as coisas que você vai fazer, quando você ainda não tem resultado, você meio que começa a depender aí realmente da aprovação das pessoas, porque você falou que você ia fazer aquilo. Então meio que você você entra em responsabilidade com o outro, né? Então não, eu preciso fazer pra mostrar pra ele que eu tô certo. Agora quando você fica mais em silêncio, você só foca no processo, nos hábitos, no que você precisa fazer pra ter resultado, depois, cara, as pessoas olham e elas se surpreendem com o seu resultado. Agora, quando você fala muito antes de ter o resultado, antes de alcançar aquilo, você meio que se responsabiliza com o outro. Né? E aí você fica numa necessidade de aprovação gigantesca do outro, né? Porque, pô, eu falei que eu ia fazer, agora e se não der certo a internet? O que eu vou falar pro cara? Né? Como que eu consigo provar isso pra ele? Então, essa questão sua de ficar em silêncio, não ficar falando muito pros outros que você tá fazendo, só pra sua esposa, né? Porque não tem como mesmo, é a pessoa mais próxima e que a gente realmente tem um vínculo emocional forte, né? Eu creio que é um dos principais pontos para você não precisar depender do outro te aprovar ou do outro achar interessante ou não, né? Em relação a isso. Só a esposa, né? A esposa é Com importante. certeza, né? E, tipo, bem no início ali, né? Antes de começar realmente, né? Me dedicar mesmo ali, ainda eu falei pra várias pessoas, alguns colegas, né? Aham. Os caras meio que quase que debocharam. Falaram, desiste, né? Ou seja, depois parei de querer, né? Fazer a pessoa, obrigar a pessoa a acreditar naquilo que eu acreditava. Não tem como você obrigar uma pessoa a acreditar na coisa que você tá acreditando. Exatamente, Né? cara. É porque eu não tinha resultado ainda. Como é que a pessoa acreditar na coisa? Não tem como cobrar alguém, né? Que eu não consigo mostrar pra acreditar. ela, né? Não tem como. Quando tá vendo resultado, vai acreditar mesmo, não. Você vai acreditar quando vê um resultado da pessoa ali, né? Exato. Então, mesmo as pessoas lá, né? Os colegas lá, né? Que naquela época lá, né? Duvidar de mim, né? Falar que isso não existe, isso é pirâmide, isso vai saturar. Isso, né? No início lá. Depois, obviamente, pediram pra ensinar. Sim. Ou seja, no início a pessoa vai debochar, depois vai pedir pra você ensinar ela. É normal, cara. Exatamente.